Olá, boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, boa noite a você que vai ver essa live, vai ver esse vídeo. Eu os cumprimento nesta noite e convido a cada um de vocês para nós juntos orarmos, buscando em Papai, buscando no Filho as bênçãos e as graças necessárias para cada um de nós. Somos precisados das bênçãos celestiais, somos precisados do amor de Papai, somos precisados da salvação do Filho. É por isso que nós nos reunimos e nos unimos em oração, em busca das graças celestiais, em busca de salvação, em busca daquilo que nos leva à morada celestial. Ayala shilolori ala canta lá vai. Oyala bala shalama canta lá vai. E eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, para nesta noite nós nos colocar na presença de Papai, na presença do Filho e dizer: eis-nos aqui, somos precisados de Ti. Por isso nós nos voltamos a Ti e pedimos: dá-nos a graça e as bênçãos do perdão sobre nós. Purifica a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Dá-nos essa graça de sermos perdoados, purificados, lavados no poder do Teu sangue, ó Cristo Salvador. Ayala shalamai canta labai, oyalabala shalamai. E nós, perdoados que fomos, em contato com o Papai, em contato com o Filho, nós queremos Te louvar. Nesta noite, nós glorificamos a Ti. Nós dizemos glória, glória, glórias a Ti. Aleluia, aleluia. Bendito Tu és, bendito Tu és. Como os santos e os anjos oram a Ti, nós queremos também orar, dizendo: Santo, 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 Ayala shalamai canta labai, oyalabala. Glorificado seja, bendito e glorioso és. Aleluia, 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 ala shalamai canta. Canta lá vai, oyalabala shirolori ala canta lá vai. Glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a Ti. E nesse momento de oração nós pedimos a Papai, pedimos ao Filho que nos dê a unção, nos dê as graças. Dá-nos a unção celestial, toca a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Toca o coração, a mente e a alma desse meu irmão, dessa minha irmã que vai ver esse vídeo, vai estar junto comigo, vai estar vendo esta live. Toca poderosamente, dando unção, sabedoria e entendimento. É isso que eu peço para mim, para minha irmã, para o meu irmão, que vamos estar juntos. Dá-nos a graça, dá-nos as bênçãos, abençoa-nos nesta noite com unção celestial, para que eu possa orar, para que eu possa ver a palavra, meditar nas Tuas coisas. Ó Espírito Criador, ayala shalamai canta lá vai, oyalabala shalamai. E em adoração nós dizemos: Papai, ó Filho, nós estamos na Tua presença. Somos amados por Ti.
e queremos viver o teu amor, por isso nós dizemos amor, 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 ó papai, amor, 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 ó filho, ai alaxalamai, canta labai, adorado seja de todo o nosso coração, de toda a nossa mente e de toda a nossa alma, nós dizemos que amamos, que adoramos. Bendito e glorioso és Ayalaxalamai, canta labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, porque és grande e poderoso, Ayalaxalamai, canta labai. E nesta noite nós queremos dizer, papai, nós somos gratos a ti. Ó filho, nós somos gratos a ti, porque estás junto de nós, está presente durante toda a nossa caminhada, por isso nós dizemos, nós somos gratos, somos agradecidos por tudo que recebemos de ti, pelas curas, pela libertação. Nós somos gratos porque nos batiza a cada instante com a força do alto, o poder do alto e a autoridade do alto dá. Tu nos dá o batismo no Espírito. Por isso nós agradecemos a ti. Somos gratos pelo ar que respiramos, pela água que sacia a nossa sede, pelo ar que alimenta a vida em nós. Somos gratos a ti pelo alimento que dá força para a nossa caminhada. Somos gratos por cada irmão, por cada irmã que vê essa live e que está acompanhando este projeto de busca do celestial. Somos gratos pelos nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, irmãos, irmãs, pela nossa esposa, por tudo isso nós somos agradecidos a ti, porque tudo isso é benefício dado por ti a cada um de nós. Nós agradecemos pelo trabalho, agradecemos pelos amigos, agradecemos por toda a nossa caminhada. Somos gratos a ti por todas as bênçãos que são dadas a cada um de nós. Somos gratos pelos nossos amigos, por aqueles que amamos, por aqueles que ainda não amamos conforme é do teu agrado, mas nós somos gratos por todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Nós te agradecemos, papai, nós te agradecemos a ti, ó Filho, e pedimos a ti, ó Espírito Criador, nosso papai, nós pedimos a ti, ó Filho, nosso irmão, o Cristo, nosso Salvador, que me abençoe todas essas pessoas, que as bênçãos na vida de cada um de nós sejam abundantes, que a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma sejam invadidos por as graças e as bênçãos celestiais, pela cura e pela libertação, pela instrução, pelo ensinamento, pela sabedoria celestial que nos é dada por ti, por toda a ciência celestial que é revelada por ti a cada um de nós. Nós somos gratos a ti. Somos gratos a ti, ó Espírito Criador, nosso papai. Nós somos gratos a ti, ó Filho, nosso Cristo Salvador. Ayalaxalamai, canta labai, oyalabalaxalaba, canta labai. Glórias e glórias sejam dadas a ti. Aleluia, aleluia. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias a ti. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glorificado seja o teu nome. Ayalaxalamai, canta labai, oyalabalaxalaba. E nesta noite nós vamos falar um tema que já arrepia nas pessoas só no verem falar. E eu acredito que muitos irão fugir, muitos não verão essa live, muitos não querem nem ouvir falar nesta palavra. O tema de hoje é morte. Eu participando de um curso, e aí o professor dando aula para nós, ele começou dizendo que a partir do momento que
acontece a nidação, um ser é concebido, começa a partir daí os cuidados para preservar aquele feto da morte. Então passa toda a gestação, o pré-natal, os remédios, a caminhada da mãe gestante, trabalhando com cuidado, tendo todo o cuidado para que aquela criança nasça. A criança a mãe é levada para o hospital, todos os cuidados médicos, toda a asepsia, tudo aquilo que é realizado para que aquela criança nasça com saúde e não venha a receber a morte. Logo em seguida é colocado os cobertores, a mãe amamenta, para que aquela criança não sofra a morte. Crescemos e somos cuidados, somos preservados, somos ensinados para que não caminhe para a morte. Na juventude é o ponto mais crucial da vida, onde se ataca de todos os lados para levar à morte. São as drogas, são a bebida, são tudo aquilo que é levado a um jovem de uma cultura de morte. E ele falava que quando ficamos mais velhos, tomamos todos os cuidados, fazendo check-up, fazendo todo o check-up, estando sempre tomando os remédios, tendo a orientação médica e tudo, para preservar da morte. E ele falava ainda, nós nos alimentamos, comemos, bebemos, para que estejamos fortes, para preservar da morte. Chegamos à idade adulta, passamos para a idade mais avançada, e quanto mais caminhamos nesta vida, mais nos preservamos e buscamos tudo para não morrer, para não sofrer a morte. Chegamos lá para a idade avançada e continuamos indo para os médicos, buscando alimento, buscando remédio, buscando tudo para preservar da morte. E aí ele finalizou dizendo: mas eu tenho uma notícia para vocês. Passamos a vida inteira combatendo a morte, mas vamos morrer. Eu começo essa live com esse ensinamento dado por esse professor, numa aula que eu participei. Mas nós temos na palavra, a palavra nos traz mais de 300 vezes a palavra morte. E ainda nós temos a palavra, mais de 1000 vezes ela está nas Escrituras. E a palavra, ela está associada à morte. Nós vivemos no mundo de hoje uma cultura de morte. Eu fiz aquela explanação, aquilo que o professor colocou, da preservação da vida. Mas nós vivemos uma cultura de morte, onde se é levado aí, em muitos países, já tem em alguns países,
E muitos países já têm aí a lei do aborto. E tem países que já se aprovou a lei da eutanásia e tem países que já está aprovado a lei do genocídio. Essas 3 leis são leis de morte. Se nós pegarmos na história, a cultura de morte acompanha o povo em toda a história, em toda a trajetória da história. Nós vemos lá no Gênesis, quando Adão e Eva são a primeira família chamada a caminhar na presença do Criador, tendo toda a assistência do Criador. E lá já estava presente a cultura de morte, porque um irmão matou o outro. Nós vemos no passar dos séculos, no passar do tempo, os profetas que vinham para falar de vida, para falar das coisas celestiais, para trazer uma cultura de vida, trazer um ensinamento de vida, trazer conhecimento do ensinamento celestial, trazer conhecimento da ciência celestial, trazer revelação da vida. Mas eram todos mortos. Nós vemos no decorrer do Velho Testamento, na história, uma cultura de morte, onde as guerras levam à morte. As guerras são sangrentas, passando por séculos e séculos. A cultura de morte estando estabelecida na cabeça do povo, é irmão matando irmão, vivendo uma cultura de morte. Nós vemos quando o Cristo vem, e aí está a cultura de morte, porque ele foi morto. Nasceu, viveu e foi morto. E a cultura de morte que se instala nessa época, depois do Cristo, ela é sangrenta. Uma cultura de morte onde morrem todos os cristãos, todos os batizados no Espírito são mortos. Durante 2 séculos, a cultura de morte para matar cristão foi muito grande. Nós vemos, depois do 4º século, quando o poder romano toma a frente da religião, aí continua a cultura de morte, porque continuam matando. Todos aqueles que se posicionavam contra aquilo que se estabeleceu pelos romanos eram mortos. Aí nós vemos que as guerras continuam acontecendo. E nós vemos que depois, isso já bem próximo de nós, depois de 1500, com a reforma protestante, foi uma reforma de morte, porque se estabeleceu entre irmãos cristãos, só que de um lado eram os romanos, cristãos romanos, e do outro lado os cristãos protestantes, e isso foi muita morte. Nós vemos na Idade Média a cultura de morte estabelecida pelo sistema religioso, com a Inquisição levando as pessoas a serem mortas. Então, meu irmão, minha irmã, esse tema ele é bastante rico em conteúdo para a gente falar de morte. Porque nós vivemos
durante toda a trajetória, vivendo cultura de morte. E nós estamos hoje vivendo uma cultura de morte. Tem aí até muita gente falando aí, sei lá, se é da teoria da conspiração, ou tem algum fundo de verdade, ou isso vai acontecer. Mas nós vemos aí sendo aprovado a lei do aborto, tendo provavelmente futuramente a lei da eutanásia e genocídio. E tem um povo falando aí, pode ser essa teoria da conspiração, mas se fala em redução populacional. Segundo eles, tem até um projeto de fazer uma diminuição na população do mundo. Das 4 partes, eliminando 3. Aí eu diria para você, isso é uma cultura de morte. Não sei se isso é a realidade, se isso vai acontecer ou não. Mas tem muita gente falando disso. Nós vemos a quantidade de suicídios, de assassinatos, de genocídio, de homicídio. Tudo isso é cultura de morte. Nós vemos aí as drogas, tudo isso que leva as pessoas a se degradarem, a se entrarem em choque, um matar o outro. Está aí uma cultura de morte. Basta a gente parar um pouquinho, ver um pouco das notícias e nós vemos aí no meio de nós uma cultura de morte. Mas para não falar só da morte, vamos falar também da nossa esperança. Porque o tema é morte, mas nós temos vida e morte e vida. A partir do momento que nós somos concebidos, nós começamos a contagem de um relógio cronológico que vai determinar a cada dia o nosso encontro com a morte para a vida. Então, cada dia que nós vivemos é um dia a mais, mas é um dia a menos. Nós estamos nesse caminho. E esse caminho é um caminho que nós temos que ter a consciência de que nós iremos encontrar a morte. Mas o Cristo nasceu, viveu, foi levado para a cruz, encontrou com a morte, mas ressuscitou e vive. Então é essa a nossa fé, a nossa esperança. Nós caminhamos para a morte, mas nós temos a esperança da vida. E a palavra nos ensina, a palavra nos dá essa certeza. A própria ressurreição do Cristo nos dá essa certeza de que com Ele chegamos à morte, mas com Ele nós ressuscitamos. E aí é o passar da vida para a morte, e não, aliás, passar da morte para a vida, e não da vida para a morte. O que é passar da morte para a vida? É morrer e estar salvo, estar com o Cristo. Agora, passar da vida para a morte, aí
Isso é terrível, porque é o que a palavra nos ensina. Não caminhe para a morte, mas sim para a vida. É isso que a palavra nos ensina, para que nós caminhe com essa certeza que estamos caminhando para a morte, mas da morte para a vida e para a vida eterna. É isso que é a nossa esperança, é isso que é a nossa fé, é isso que é o ensinamento de Cristo. É esse o ensinamento do Cristo para cada um de nós. Eu vou pegar aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, e no versículo 24, vai nos falar assim: em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. É essa a nossa esperança, meu irmão, é essa a nossa esperança, minha irmã. Nós temos que caminhar no caminho da salvação. Nós temos que acreditar no Cristo, nós temos que se converter no Cristo. A semana passada eu falei de santidade, de ser santo. Se nós somos santos, somos salvos, então nós iremos passar da morte para a vida e não iremos sofrer a vida para a morte. É isso que a palavra nos ensina, é esse o tema que eu coloquei, o subtítulo do tema. É isso que nós temos que entender, que nós caminhamos para a morte, mas iremos viver. Agora, se caminhamos na contramão, se caminhamos no pecado, se caminhamos na perdição, se estamos longe da santidade, não reconhecemos ser santo, não reconhecemos ser salvo, aí sim estamos caminhando da vida, a vida terrena, a vida do corpo, estamos caminhando para a morte, e aí sim caminhamos da vida para a morte. Aí o corpo vai morrer e a alma também vai caminhar para a morte. E essa morte é estar longe daquele que nos deu a vida e nos chamou para viver a vida e viver a vida após a nossa morte terrena. Caminhamos nessa esperança, temos a certeza, porque nós temos a certeza na ressurreição do Cristo. Nós sabemos que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e está vivo. E se nós temos essa certeza, então nós caminhamos ao encontro da morte para a vida. Morremos no corpo, mas ressuscitamos no espírito. É o que Paulo nos ensina. Morremos num corpo corruptível e ressuscitamos num corpo incorruptível, num corpo celestial, num corpo para a vida eterna. E iremos viver eternamente junto de papai, junto do Cristo, viver em louvor com os anjos. Estar orando constantemente, como a palavra nos ensina, que os anjos oram sem cessar, dizendo: Santo, Santo,
dizendo glória, 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 dizendo aleluia, 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 dizendo amém, amém, amém. Vocês viram a dinâmica da oração celestial? É aquilo que o Cristo fala, que é aquilo que nós vimos. A palavra, uma palavra. Cada vez que elevamos ao celestial, nós elevamos com uma palavra, um vocábulo. É isso que o Cristo nos ensina na oração, a oração da salvação, a oração para a vida eterna. É orar com não multiplicar as palavras. Então nós vemos aí muito, é um tiroteio de palavras quando as pessoas vão fazer uma oração. Ou é uma infinidade de vocábulos colocados. E nós vemos na palavra que os anjos cantam, oram a papai e ao filho na morada celestial, dizendo santo, 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 santo. É essa a oração dos anjos e é essa a oração que nós temos que aprender a fazer, aprender a orar, se colocar na presença e orar como os anjos oram. Vou pegar mais um versículo. No capítulo 6 de João, do Evangelho de João, versículo 66 e 67. Cadê o 6? Vamos achar. Capítulo 6, versículo. Não, é o capítulo 8, versículo 52. Aqui, agora nós achamos. E disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Aqui é o próprio Cristo refutando com os judeus a respeito da morte. Ele falando que aquele que acolher a sua palavra, acolher o seu ensinamento, entender aquilo que ele veio fazer pela humanidade, então não provará da morte. E a morte que ele está falando aqui é a morte da alma, a morte do espírito. É o morrer depois da morte. É o passar da vida para a morte. E não da morte para a vida. E nós temos que passar da vida, da morte para a vida. E não da vida para a morte. Aqui os judeus falam: olha, o Abraão morreu, todo esse povo morreram. Foram levados pela morte, e agora você vem falar aí que quem ouvir a tua palavra vai viver, não vai morrer. E é essa a certeza que nos é dada pelo Cristo. Quem crê na palavra, quem ouve a palavra, quem
se converte através da palavra. Quem ouve os ensinamentos do Cristo, se converte ao Cristo, professa que o Cristo nasceu, morreu, viveu, morreu e ressuscitou e está vivo. Aí nós estamos declarando a vida após a morte, a vida celestial, a vida eterna. É isso que nós acreditamos. Acreditamos nestes ensinamentos, nesta palavra, nisso que o Cristo falou. E quando caminhamos e temos a consciência da vida celestial, da vida com o Cristo, da vida após a nossa morte terrena, então nós não temos medo, não temos receio, não temos aquela resistência, porque sabemos que o que nos espera do outro lado é bom. E felizes daqueles que têm a consciência de que vai estar indo para a vida. Eu tenho um testemunho pessoal meu, porque eu presenciei a morte do meu pai e presenciei a morte da minha mãe. E a morte do meu pai, ele sabia que ele, até o horário que ele ia partir, porque eu já morava aqui, aonde eu continuo morando. E eu tinha, na época, uma bicicletaria, eu era mecânico de bicicleta. E como o papai estava, assim, bastante doente, todos os dias eu ia para lá. Não ficava dormindo aqui em casa. E na tarde que ele se foi, de manhã eu fui até o quarto pedir que ele me abençoasse. E ele me abençoou e falou: você vai trabalhar? Eu falei: vou. Ele falou: quando for 5 horas você volta para casa, volta para cá. E tá bom. E realmente quando foi umas 5 e pouco, eu, obediente àquilo que ele tinha me pedido, eu voltei para casa. Eu cheguei em casa e entrei no quarto. Pedi a benção novamente para ele, ele me abençoou. E aí perguntou para mim como que foi o dia de trabalho. Foi bem, conversamos um pouco. E aí ele me falou para mim: Ari, chame a Maria, minha mãe. E eu fui lá e falei: pai tá querendo a senhora, vai ver o que ele quer. Aí ele veio, quando ela entrou no quarto, ele falou: sente aqui, eu quero me encostar no seu colo. Aí minha mãe sentou ali na cama, colocou ele no colo e perguntou ainda para ele: Antônio, assim tá bom? Ele falou: é assim mesmo que eu quero. E ele colocou as mãos, pegou nas mãos dela e colocou no colo dele, com as mãos dele segurando. Foi a última palavra que ele falou, foi essa. Quando a minha mãe perguntou para ele: Antônio, tá bom assim? Ele falou: é assim mesmo que eu quero. E nós continuamos ali conversando. E de repente a mão dele se soltou e ele já tinha partido. Mas um dia antes eles tinham nos falado: olha, vocês fiquem tranquilos, amanhã eu vou partir. Mas eu vou feliz
Eu vou com alegria. Não quero que vocês se entristeçam, que vocês fiquem aí lamentando, fazendo qualquer coisa desse tipo. Mas fiquem em paz, se alegrem, fiquem felizes, porque eu vou partir feliz, vou partir com alegria. E a morte dele foi assim. Uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Nem das palavras, das últimas palavras que ele falou, e nem da serenidade, da felicidade, da paz que ele sentia, da alegria que ele sentia naquele momento. Ele sabia que estaria partindo naquela hora e ele estava tranquilo, ele estava feliz, ele estava com alegria. Então, muitas vezes nós fazemos uma imagem da passagem desta vida para outra vida, né? Tendo assim um desespero muito grande. E há pessoas que têm um desespero na hora da morte, precisa ficar rezando ali, precisa ficar pedindo a misericórdia, porque não consegue se entregar à morte, a passar desta vida para outra. A minha mãe, eu estava dormindo no quarto com ela e a minha mãe dormia de uma maneira tão serena, mas tão serena, que muitas vezes a gente ia lá para ver se ela estava respirando, porque a serenidade que ela dormia era muito tranquila. E quando foi na noite, na noite que ela na madrugada do dia que ela se foi, ela gemeu durante a madrugada. E aí, quando foi de manhã, só eu e ela aqui em casa. A minha esposa e a minha filha tinham ido para a praia nesse dia. E aí, quando foi bem de manhã, eu liguei para minha filha e falei: olha, venham embora porque mamãe não está bem. E eu não sei se ela não vai hoje. E aí, eles subiram logo. Chegaram aqui, eu liguei de manhã, logo na parte da manhã eles chegaram de volta e ficaram aqui em casa. E eu estava na parte de baixo aqui de casa, e aí a minha filha, a Luciana, estava com ela. E aí me chamaram, falaram: olha, vai lá que eu acho que ela está indo. E aí, a Luciana, nessa noite, ela tinha sonhado com alguém no colo. Da mesma maneira que meu pai morreu no colo dela, agora era a neta que estava com a avó no colo. E eu subi e vi que ali ela estava partindo. E naquele momento, eu vi que ela estava resistindo. Não estava querendo ir, aí eu peguei e orei por ela, pedindo as graças e as bênçãos celestiais do Cristo, que o Cristo acolhesse. E naquele momento saiu uma lágrima do olho dela e ela se foi. Então eu acredito que aquele momento, aquela lágrima é uma lágrima dela dizendo: olha, eu vou, mas eu queria ficar mais com vocês, mas eu tenho que ir. E ela se foi, mas também não foi somente essas duas lágrimas que rolaram do olho dela e ela se foi. Na madrugada ela gemeu, mas naquele momento ela não deu um suspiro, não deu um gemido, somente partiu. Então, da morte eu não tenho assim uma recordação de coisas trágicas. Mas sim, da morte, para mim, ela traz essa imagem que eu tenho. Então, feliz daquele que vai ao encontro da morte e está feliz, está alegre, está em paz.
Porque tem muita gente que se vê que está nas últimas, mas não se desapega das coisas desse mundo. Então, o coração está endurecido mesmo naqueles momentos de partida. Então, essa a mensagem que eu tenho assim da morte para mim. Não é uma passagem assim de dor, de desespero, não. Quem desapega desse mundo, quem está ligado às coisas celestiais, quem se liga ao celestial, passa desta vida para a vida celestial sem nenhum desespero, sem nenhuma dor. E nós vemos aí que o próprio Cristo falando que aquele que ouve a palavra, que vive a palavra, que se converteu a Ele, que está junto com Ele, então não vai morrer, vai viver. E aí aqueles judeus não entenderam o que ele falou, que não iria morrer. Vamos ler mais uma vez aqui para a gente ver realmente como fala. E disseram-lhes os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará da morte. Então aqui é o Cristo falando que vai viver. Se guardar a palavra, se for convertido, se estiver com Ele, vai ser preservado da morte, vai viver. É a vida eterna. É a vida eterna, porque todas as vezes que nós vemos falar na palavra de vida, está se referindo à vida eterna e não à morte eterna. Então, esta é a palavra, este é o ensinamento dado pelo Cristo, para que nós viva eternamente. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter a certeza de que estamos caminhando com Ele. Eu já falei aqui, torno a falar e vou repetir quantas vezes for necessário. Quem nos atrai é o Espírito Criador, é Papai. Nos leva e nos entrega ao Cristo para sermos santos com Ele, para sermos igreja do Cristo. É isso que é o chamado, é isso que é a maneira que o Papai nos atrai. Papai nos ama, Papai nos dá a força celestial, Papai nos batiza com o Espírito. Ele é o batizador. Ele realiza em nós cura, libertação, transformação, conversão e coloca sendo parte da igreja do Cristo, do qual o Cristo é a cabeça. Nós somos os membros, mas para ser membro da igreja do Cristo, nós temos que nos converter, nós temos que abandonar o pecado e nós temos que viver uma vida santa, temos que ser santo. É isso o chamado, para que a morte eterna não nos trague. Nós temos que acreditar naquilo que o Cristo nos fala. Quem viver a minha palavra, quem acreditar em mim, quem se converter a mim, fazer como eu estou ensinando, vai ter vida eterna. É esse o ensinamento. É esse o ensinamento do Cristo quando ele disse: eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá.
É esse o ensinamento do Cristo, é essa a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caminhada. Caminhamos para a vida e não podemos caminhar para a morte. Nós vemos que o mundo nos chama, o maligno nos empurra para viver uma vida de morte. Tudo é realizado nesta cultura de morte, para que a vida seja destruída. Quando nós não reconhecemos que o Cristo é o Salvador, quando nós reconhecemos que o Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e nós vivemos esta palavra, então estamos caminhando para a morte. Se nós não temos consciência de salvação, se nós não temos consciência que somos santos, que somos salvos, somos escolhidos, somos separados para a vida eterna, então caminhamos para a morte. O mundo quer nos levar para a morte. E eu não estou falando de morte do corpo, de morte física. Eu estou falando de morte espiritual. Viver longe do Criador. Não ter a vida que foi dada pelo Cristo. É o Cristo que vai para a cruz. Ele se entrega à morte para que cada um de nós tenha vida. Ele nos deu a vida para que sejamos salvos. Mas ele fala: acredite na minha palavra, busque viver a minha palavra. Os meus ensinamentos são ensinamentos de vida e não de morte. Aquele que acredita na minha palavra não vai morrer, vai viver eternamente. E é essa a nossa fé, o nosso conhecimento, o que nós cada dia mais temos que buscar. Buscar vida. Vida para a eternidade. Nós fomos gerados, nós fomos criados, nós vivemos essa vida, mas temos que ter a certeza que caminhamos nesta vida, mas temos a passagem desta vida para a vida eterna. E é essa a nossa fé. É isso que nós temos que acreditar e temos que viver a nossa fé, viver os ensinamentos da palavra, viver em comunhão com o celestial. E o que é viver em comunhão com o celestial? Estar ligado diretamente com o Espírito Criador, com o Papai. Estar ligado diretamente com o Cristo, o Filho, nosso irmão, o nosso Salvador. Se nós fomos chamados para ser salvo, então nós temos que ter a certeza da vida eterna. É o Cristo, o ungido, o Filho, que nos dá essa certeza. Meu irmão, minha irmã, seja santo, seja separado para viver a vida eterna, para passar da morte para a vida e não passar desta vida para a morte eterna. Nós reconhecemos diante do Espírito Criador, nosso Papai, diante do Filho, nosso irmão, o Cristo, o ungido,
o nosso Salvador, que somos precisados de todas as bênçãos, de toda a unção. Nós somos precisados de estarmos em comunhão e só Ele nos dá essa graça, porque tudo isso é graça. A graça da salvação nos é dada. Não é por mérito, não é por esforço, não é pelo que nós fazemos, não é nada disso. Nós somos chamados a ser separados, a sermos salvos, a sermos santos. E tudo isso é graça dada por papai, é graça dada para cada um de nós. Mas nós temos que estar com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto, com a nossa alma aberta, viver o amor de papai, estar unido ao Cristo no amor de papai, estarmos unidos com os nossos irmãos no amor de papai. Porque é este amor que ele demonstra na morte do Cristo. É o Cristo que é levado à cruz, morre na cruz, uma morte de cruz, por amor a cada um de nós, por amor a mim, por amor a você, meu irmão, por amor a você, minha irmã. É para que o seu amor nos salve, porque somos salvos pelo amor. Quando vivemos o amor, vivemos a santidade, vivemos tudo, toda a palavra está na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. Porque o nosso coração não vai fazer acepção de pessoa, não vai odiar, não vai ter mágoa, não vai ter nada daquilo que é colocado pelo maligno. Mas vamos viver o amor de papai no nosso coração. É isso que nós pedimos, dá-nos amor. Dá-nos amor. Nós queremos ser amados, nós queremos viver o amor. Porque a salvação vem através do amor. E quando nós colocamos na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma a palavra dada pelo Cristo e a seguimos. E é essa a maneira que o Cristo nos direciona para a salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva o celestial. Busque na sabedoria celestial para a sua vida. Busque na ciência celestial a revelação da palavra. A palavra dada pelo Cristo. A palavra dada para a nossa salvação. Se conscientize de que você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado. Você é um escolhido. Você é um separado para viver a vida eterna. Ai, alaxalamai, canta labai. Oi, alabalaxalaba, canta labai. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Glórias e glórias a ti. Oi, alaxalama, canta labai. Oi, alabalaxalaba, canta labai. Meu irmão, você está aí pensando, eu não aguento mais essa falação de morte. Pois é, meu irmão. Se apegue na vida celestial, porque você está caminhando para a morte. Caminhe para a morte do corpo, mas se converta, se volta ao Cristo, muda de vida. E você vai ter vida após a morte. Mas precisa que você viva a palavra ensinada pelo Cristo.
Uyala xalamai, canta labai, uyalabala xalaba, anda laba, xirururiala, canta laba. Recebe, minha irmã, a cura do teu coração. Eu desejo você curada. Toda essa dor no teu coração, tudo isso daí, ser curado. Recebe de papai as bênçãos celestiais da cura e da libertação. E comece a viver a paz, a alegria, a harmonia celestial. Ayala shiruri ala canta lava, uyala bala shalaba, anda la bala alaba shalaba, anda la bala. Você que está duvidando do que eu estou falando agora, converte, minha irmã. Muda o teu coração. Coloca na sua mente o celestial. Viva a ciência celestial. Viva o ensinamento celestial. E terás vida eterna. Uyalabala xalabai, canta labai, uyalabala xalabai, canta labai. Você que está falando que oração é essa? Que eu não entendo nada. Que oração é essa? De onde vem essa maneira de orar? Minha irmã, esta oração é a oração deixada pelo Cristo. Vós sereis revestido da força do alto. Vós sereis batizado com o Espírito. Recebereis os dons. E vão falar em línguas. Vê lá em Marcos 16, você vai encontrar. Os que crerem em mim, entenderem a minha palavra, irão falar em novas línguas. Paulo fala, eu falo em línguas. Os cristãos do primeiro e do segundo século falavam e oravam em línguas, cantavam em línguas. Esta era a oração celestial, a oração do Espírito. Nós estamos há 2000 anos destes acontecimentos e você ainda não sabe o que é oração em língua, não sabe o que é os dons, não conhece a Igreja do Cristo. Busca entender os ensinamentos deixados pelo Cristo, continuados por Paulo, por Pedro, que chega até os dias de hoje. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem. Ayala xalamai, canta labai. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Eu sou grato a papai, sou grato ao filho, pelas bênçãos e pelas graças que nos foram dadas hoje, pelas bênçãos e pelas graças que vão estar sendo espalhadas através desta live. Agradeço a você, meu irmão, a você, minha irmã, que passou por aí, que viu alguma coisa, você que vai ver essa live.
Principalmente eu quero pedir que as bênçãos celestiais sejam abundantes na sua vida. Você, meu irmão, você, minha irmã, que vai ver essa live inteira, desde o início, das orações do início, todo o discorrer dos ensinamentos dessa live. O tempo que você vai dedicar a ouvir essas palavras, que elas sejam multiplicadas em bênçãos na sua vida, na vida da sua família, na tua salvação e na salvação daqueles que você falar desta live. Procura buscar no celestial entender essas palavras, esses ensinamentos. E que as bênçãos celestiais sejam abundantes. Eu encerro essa live dizendo a você, meu irmão, minha irmã, tenha uma abençoada semana, tenha uma abençoada noite de descanso, que as bênçãos sejam abundantes na sua vida, na vida dos seus familiares, as bênçãos sejam abundantes no seu trabalho, com seus amigos, que as bênçãos sejam abundantes na sua vida e que a palavra verdade entre na tua mente, no teu coração e na tua alma. E que seja força, poder e autoridade para a tua salvação e para a salvação dos teus. Desejo a todos uma boa noite, um grande abraço e na próxima semana estaremos juntos novamente, na quarta-feira. Fiquem na paz e até quarta-feira, quando estaremos juntos novamente. Tenham todos uma abençoada semana e uma abençoada noite de descanso. Fiquem na paz.